Queridos irmãos e irmãs, neste domingo, dia 26 de fevereiro, primeiro domingo da Quaresma, ouçamos as palavras de Jesus presentes no Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isto, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste primeiro domingo da Quaresma, ou então neste primeiro momento do nosso retiro quaresmal, o Evangelho nos apresenta Jesus sendo tentado pelo diabo. E aqui no Evangelho nós temos as 3 tentações na qual o ser humano é tentado: o ter, o poder e o querer ser. Jesus é tentado porque está com fome, é tentado a reinar e é tentado a estar acima de tudo e todos. Mas quais são as palavras de Jesus para o diabo? Está escrito. A palavra de Deus era o que fortificava Jesus. A palavra de Deus era o que dava a Jesus força diante da tentação. E neste primeiro domingo da Quaresma, nós somos convidados a perceber que, diante da tentação, diante da dificuldade, Deus, com a sua palavra, é quem nos fortalece. Em momento nenhum Jesus discutiu com o diabo, mas apenas dizia aquilo que estava escrito, apenas falava daquilo que estava cheio o seu coração. Nós também somos convidados a fazer a mesma coisa. Somos tentados o dia todo, somos tentados a negar a nossa fé, a negar o nosso amor por Deus, a deixar de lado o que a igreja nos ensina. E qual é a chave para termos força diante disso? Alimentar-nos da palavra de Deus e termos uma vida de oração. É a vida de oração que nos fortifica diante da tentação. É a palavra de Deus que nos dá a resposta certa diante de tantas contradições que o mundo nos apresenta. Assim como Jesus foi tentado, nós também o somos, mas da mesma maneira que Deus fortaleceu Jesus através da sua palavra, da sua presença, Ele também quer nos fortalecer. Que neste tempo da Quaresma, reconheçamos a nossa pequenez. Reconheçamos que sem Deus nada somos e nada podemos, e reconheçamos que diante da tentação, a nossa força sem Deus é vão, mas somente na oração e na palavra é que temos força suficiente para vencer quaisquer tentação. Não é fácil, é difícil, mas cabe a nós enchermos-nos da palavra de Deus, termos uma vida de oração, uma vida de comunhão com Ele. Que venha sobre cada um de vós e seus familiares a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.